Olá, pessoal. Você é um católico? Conhece o catecismo da Igreja Católica e não consegue utilizá-lo da melhor maneira possível? Encontra dúvidas? Bom, neste vídeo você verá que não é tão difícil assim. Você pode se tornar um expert no uso deste importante documento. Vamos lá? Então, você conheceu o Catecismo da Igreja Católica e viu o quanto ele é incrível. São centenas de páginas, números, em todos os lugares e quase nenhuma ilustração. Como este livro funciona exatamente? Esta é a minha missão aqui hoje. Fazer com que você entenda como começar a ler, a estudar e usar este documento. Acompanhe. Então vamos lá falar, do tutorial de como ler o Catecismo da Igreja Católica. Antes, porém, quero falar, que essa é uma edição da CNBB, mas você pode encontrar outras edições do mesmo conteúdo, tá, pessoal? O Catecismo ele começa então, com esta carta apostólica do Papa João Paulo II, o qual ele aprova e promulga a edição típica latina do Catecismo da Igreja Católica. Tá, eu não vou ler tudo para vocês, mas eu vou dar uma ideia do que está escrito aqui. Tá? Então ele vai falar aí o motivo de grande alegria que é esse catecismo para a Igreja. Vocês sabem, o primeiro catecismo é o Catecismo de Trento. Tem muita coisa aqui de Trento dentro desse catecismo aqui da Igreja Católica, promulgada então pelo Papa João Paulo II. E ele vai falar disso nessa carta apostólica, então, tá bom? Depois, a gente vai então para a Constituição Apostólica, é diferente de carta, tá? Do Sumo Pontífice João Paulo II. Então, o nome que é dado a essa Constituição tá aqui, ó. Fidei Depositum, ou seja, depósito da fé, que é para a publicação do Catecismo, redigido depois do Concílio Vaticano II. Eu acho muito importante que você leia toda essa Constituição. Ela é curtinha. Por quê? Porque aqui João Paulo ele vai explicar como que foi dividido o Catecismo da Igreja Católica, qual que é o fundamento dele, para quem foi escrito, enfim. É importante você ler. Depois na sequência número 2, então ele já vai falar aqui do itinerário e espírito da redação do texto. Olha só, ele contou aí com 6 anos de intenso trabalho para a redação deste documento. Foi confiada aí uma comissão de 12 cardeais, inclusive estava ali presente na época, o cardeal Joseph Ratzinger, depois viria a ser Bento XVI e agora o Papa Emérito, tá? No número 3 ele vai falar então da distribuição, da matéria, que o catecismo ele foi escrito a partir do que? Olha só, um catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva da Igreja, do magistério autêntico. Olha só que importante isso daqui, gente, tá? Então, são os pilares aí da nossa fé, ou seja, a Sagrada Escritura, a tradição apostólica e o magistério da Igreja. Nesse número 2, então,
ele vai falar que todo o catecismo, né, incluirá, portanto, coisas novas e velhas, citando Mateus 13:52, tá bom? E já vai falar aí como que foram divididas, né, as partes do catecismo. Então ele fala aqui, né, que as 4 partes estão ligadas entre si. Então, o mistério cristão é objeto da fé, a primeira parte, depois os atos litúrgicos, a segunda parte, né? Pois a terceira parte vai falar aí da forma, né, como amparar, né, os filhos de Deus no seu agir. Seriam os mandamentos, aqui já é uma questão mais moral, né? E, por fim, a quarta parte, que então sobre a oração. Tá? Depois ele vai falar do valor doutrinal, né, da igreja, né, do texto, perdão, né? O quão foi importante ele ter publicado, né, esse documento para a igreja, e lembrando sempre, né, que é uma exposição da fé da igreja e da doutrina católica, testemunhada e iluminada, né, pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica, pelo magistério da igreja. Então o Papa fala que é um instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial. Olha que importante isso daí. E ele conclui então, né, oferecendo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, e ao Espírito Santo. Bom, agora vem, né, a parte que interessa para nós nesse tutorial aqui, que é a questão aqui como foi dividido, como que a gente pode interpretar melhor, né, a leitura do texto do catecismo. Note aqui que eu grifei aqui, ó. Esses números que aparecem nas laterais se chamam parágrafos, tá bom? Então, ao longo de todo o catecismo, olha, eu vou abrir aqui, são tanto na direita como na esquerda, são os parágrafos, tá? Aqui embaixo, se você olhar, olha, tem outros números, né, que também são parágrafos. Então, sobre esse assunto, batismo de Jesus, você pode encontrar também, né, no parágrafo 719 ou 720. Isso é importante. Eu quero aprofundar no assunto, então eu vou procurar lá mais para frente no número 719 ou 720. Tá bom? Como eu dizia, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do parágrafo. Tá? Não, uma coisa que eu acho importante também, né, é esse número 2 aqui, olha, fala sobre a catequese, né? E dá uma definição aí do que é catequese. Legal, né? Bom, no número 3, ele vai falar então sobre o objetivo e os destinatários deste catecismo, né? Então, o presente catecismo tem por objetivo apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica. Olha só. E é destinado, olha, se você olhar aqui, ó, a servir como um ponto de referência para os catecismos ou compêndios que venham a ser elaborados em diversos países. Bom, como é um documento extenso, né, em diversos países foram lançados compêndios, ou seja, uma compilação, né, dessa doutrina. Quer ver um exemplo? Aqui, eu tenho um compêndio aqui. Estão vendo? Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Ele é mais resumido, olha, né? Ele é mais fino, né? E ele vai apresentar aqui, então, assuntos, né, mais resumidamente. Não tem rodapé, né? Só vai trazer os parágrafos aqui, ó. Estão vendo?
quais são os elementos essenciais do sacramento, né, da reconciliação. Ele vai explicar aqui, ó. Tá vendo? Então esse é um compêndio. Continuando aqui, né, no entendimento do nosso catecismo, o número 4 que eu achei importante também, que é a estrutura, né, do catecismo. Então esse catecismo ele é dividido em 4 partes, como já havia dito, né? Profissão de fé, primeira parte, sacramentos de fé, a segunda, a vida da fé e a oração na vida da fé. Tudo sobre a fé, tá? Como eu falei, a primeira parte, né, o catecismo todo, ele nos orienta para o crescimento na fé, né? Se eu quero crescer na minha fé espiritualmente, doutrinalmente, né, eu vou seguir essa sequência que está aqui no catecismo, né? Começando sempre pela primeira parte, tá bom? E depois, né, ele vai falar aqui da indicação prática para o uso desse catecismo, né? Vai se, né, mostrando aí como ler também, tá? Algumas adaptações necessárias. Olha que interessante, tá? E termina dizendo que acima de tudo a caridade. Muito bom. Bom, agora, pessoal, daí começa o catecismo propriamente, né? A primeira parte aqui, ó, a profissão de fé, tá? E agora eu também vou explicar para vocês uma coisa que eu achei muito importante para entender como ler, estudar, citar o catecismo. Bom, começando aqui, né, parágrafo, né, por exemplo, 26, primeira seção. Então, olha só, o catecismo ele é dividido por seção, por capítulo, certo? Cada capítulo você vai encontrar, né, vários outros subdivisões, né? E no final de cada capítulo, olha, você vai encontrar então um resumo. Isso é muito didático, pessoal, muito didático mesmo, tá? Então você encontra aí todo um resumo deste capítulo. E observe que depois na sequência já vem o capítulo 2. Tá? Eu queria mostrar para vocês aqui também, né, essas citações de rodapé. Estão vendo aí, ó? Por exemplo, aqui, né, você vai ter lá DV2 AAS 58, né? Aqui na outra página você vai ter lá Santo Irineu de Lyon, né, a diversos hereses, né, terceiro e assim por diante, várias citações. Da onde que vem isso? Por exemplo, eu vou aproximar aqui para vocês poderem ver. Ó, aqui a gente tem um número aqui, ó, número 2. Então quando aparecer esse número, você deve ir para o rodapé, tá? Então você vem lá no rodapé, o número 2 é o DV2. Mas o que é DV? Né? Como que eu posso saber o que é isso daí? Ou, né, também como está aqui, ó, conforme PF, né, conforme Efésios 1, 4, 5, né? Que é o número 3. Você vai ver aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Número 3. Tá? Então, daí você vai lá pro final do catecismo, ou no início, no seu, depende aí da edição. Tá? Só não se importe agora, eu vou mexer bastante com o catecismo para vocês poderem entender, tá bom? Então aqui você tem a lista de siglas, né? Lembra que eu falava lá AA? Ó, o que é o AA, tá vendo? Aí você quer saber, apareceu lá, por exemplo, CA, né? Tá tudo em ordem alfabética, gente. Ó, CA, centésimos anos, né? Daí você tem lá, ó, CL, Christi Fidelis Light, né? E assim por diante. Olha, ele tem
toda a relação de siglas aqui para vocês. Tá bom? Uma que costuma aparecer bastante, olha. GS, né? Gaudium et Spes. Tá? Além, né, das citações, a gente vai ter aqui o índice de citações da Sagrada Escritura. Olha que legal. Vou imaginar que você está lendo a leitura da Bíblia, né? E está lá numa passagem ou do Antigo ou do Novo Testamento. Olha só, né? Você vai poder encontrar referências no catecismo. Olha, Deuteronômio, né, Levítico. Como que funciona? Vamos lá. Por exemplo, você está lendo o Deuteronômio capítulo 1, versículo 11. Você vai encontrar, então, uma referência no parágrafo 708. Eu estou lendo, por exemplo, o livro de Tobias, né? Mesma coisa lá, tá vendo? Estou no Tobias 1, 16, 18. Então eu vou no parágrafo 2300. Vai estar lá a citação de Tobias. Legal, né? Continuando aqui, né? Você vai ter também para o Novo Testamento, para tudo tem aqui. Procurar aí. Bom, lembra que eu falei que o catecismo ele é todo baseado na Sagrada Escritura, na tradição apostólica. Então a gente tem aqui os símbolos da fé, né? Vou aproximar aqui também para vocês verem. Olha lá, falar lá nos parágrafos, só procurar lá, ó, né? Os símbolos dos apóstolos, né? Que é o creio. Depois também vai citar lá os documentos, né, do concílios ecumênicos. Olha, tem lá Concílio de Nicéia 1, Concílio de Éfeso, Constantinopla, né? 1 e 2, Calcedônia, e assim vai, né? Mesma coisa, você vai ter aí do lado o parágrafo para você poder localizar, né, essa citação aí dos concílios ecumênicos, tá bom? Vai do Concílio Vaticano I e do segundo ele é dividido pelos, né, documentos do Concílio Vaticano II. Por exemplo, a Constituição Dogmática Sacrosanto Concílio, né? Então, só que aí é diferente. Aqui você tem a página, né? A página, né? E o parágrafo correspondente, tá vendo? Olha que legal. E, continuando aqui, né, desvendando o nosso catecismo, os documentos pontifícios, olha, desde os primeiros padres da igreja, lá, Damaso, Inocêncio, né, Leão Magno, né, São Gregório Magno, né? Aqui do lado a gente tem lá Pio XI, Pio XII e assim por diante. Olha, já tem uma riqueza sem fim. Olha quantos documentos, né? Tá vendo? Os discursos, né? João 23, né? E assim por diante. Vai longe. Olha só. Documentos eclesiais, né? Aqui, ó. Do Catecismo Romanos e assim por diante. E, por fim, gente, que eu acho que é o pulo do gato. Na minha opinião, é o pulo do gato. Por quê? Porque eu estou estudando catecismo, ou vou fazer uma palestra, vou escrever um artigo, e queria, né, que tivesse doutrinalmente correto. Mas eu precisava citar o documento. Então, o melhor documento para ser citado nesse caso é o Catecismo da Igreja Católica. Então, o que eu faço? Eu tenho o índice analítico, né? Eu pego a palavra, por exemplo, uma palavra que está, né, na moda hoje aí, falar sobre aborto. Então, vou aproximar de novo aqui para você poder ver melhor. Então, lá tem o parágrafo 2272, 2270, 2271,
2274. Então você vai procurar lá e vai estar falando para você. Vamos ver um exemplo, né? No 2272. Eu vou folhear meu catecismo aqui, gente. Só um minutinho aí. Chegando. Vamos ver o que fala o 2200 e... Só ajeitar aqui. Ó, começa ali, ó, 2270. O aborto, fala, a vida humana deve ser respeitada de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Então, desde o primeiro momento da sua existência, o ser humano deve ser reconhecido os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. A cooperação formal para um aborto constitui falta grave, olha só, né? A Igreja sanciona que a pena canônica de excomunhão deste delito contra a vida humana. Então aqui você vai encontrar, olha como é importante esse índice, né? Nele você encontra, né, várias palavras que você pode estar usando. Por exemplo, aqui, ó, quer falar sobre outra coisa que está em moda também, ateísmo, né? Ó, vou aproximar aqui. Olha só lá. Causas, as formas, né, o pecado e assim por diante. Tá bom? Bom, a princípio, como você viu, né, o catecismo da Igreja Católica pode ser até intimidante. Embora ler de uma capa a outra seja certamente uma opção, a melhor maneira de iniciar é simplesmente começando. Por exemplo, você pode começar com uma pergunta ou um tópico sobre o assunto que você gostaria de aprender mais. Vai lá, procura no índice e então aventure-se nas referências cruzadas. Pode parecer estranho no início, mas trate-o como você trataria a sua Bíblia. Sublinhe, destaque, marque as páginas, as passagens que te chamaram a atenção. Esta é a nossa fé. Estude-o, reze com ele, e como diz na primeira carta de São Timóteo, capítulo 6, versículo 20, guarda o que te foi confiado. É isso aí, pessoal. Gostou deste conteúdo? Deixa aí o seu like, compartilhe e inscreva-se para ajudar este canal a crescer mais. Deus abençoe a sua vida.